E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Matheus Henrique, mano. Outro dia eu tava aqui pensando que há um tempo atrás, na época que ainda existia TV Globinho, se você não sabe o que é isso, pode ser que você seja muito novo, que eu lembrei que na época passavam uns desenhos legais, que hoje não passa mais. Nessa época tinha um horário que na televisão passava só desenho, que era mais ou menos de 7 da manhã até meio-dia e pouco. E mano, era cada desenho legal que passava, eu vou falar sobre alguns deles aqui no vídeo de hoje. Começando pelo Ben 10. Esse aí era o meu preferido, mas eu não tô falando do reboot, esse que lançou recentemente aí não. Tô falando desse clássico aqui. O desenho era muito legal, qual que era a história? Benjamin Tennyson era um moleque de 10 anos que tava de férias. Daí ele foi viajar por 3 meses assim, de férias da escola, com o avô e a prima dele. Daí eles ficavam viajando assim por todos os Estados Unidos num trailer. E nessa primeira viagem que eles fizeram, eles foram para uma floresta. Daí o Ben tava lá, entediado, não tinha o que fazer. Daí do nada ele vê um asteroide caindo na Terra. Daí ele vai correndo atrás desse asteroide para ver o que é. E quando ele chega no local da queda, ele vê que o que caiu ali é algo que se assemelha a um relógio espacial. Daí ele se aproxima e o relógio gruda no braço dele. Ele tenta tirar a todo custo e não consegue. Daí ele começa a mexer no relógio, a placa dele sobe e começa a aparecer uns aliens no relógio. Daí ele aperta aquilo lá pra ver o que acontece e ele se transforma num alien de fogo. E depois de 10 minutos, preocupado achando que ele ia virar alien pra sempre, ele descobre que a transformação é temporária, ela descarrega. E mexendo no relógio, ele descobre que tem o DNA de mais 9 aliens ali. Por isso o desenho se chama Ben 10, porque eles transformam nos 10 aliens. Sendo esse primeiro que ele transforma o Chama, que é o alien de fogo. Tem o Quatro Braços, que é o meu preferido, que é um cara grandão com 4 braços. E que tem muita força. O Besta, que é tipo um cachorro, só que assim, ele não tem olho. É como se ele tivesse um sensor aqui perto de onde ficam as orelhas dele, que eu acho que ele não tem orelha também. E assim, ele enxerga meio que pelo olfato. E ele é como se fosse um animal assim mesmo. Ele tem uma força sobre-humana, ele consegue saltar muito alto. Eu particularmente não gostava muito desse alien. O Massa Cinzenta, que é um alien desse tamanho aqui, que ele tem super inteligência. O Aquático, que é o que eu acho mais sem graça, que é o alien da água, como o próprio nome diz. Porém, se ele ficar fora da água assim por muito tempo, ele começa a desidratar, ele não pode ficar muito afastado da água. Ele é como se fosse o Aquaman, digamos. O Ultra T, que é o alien tecnológico, por exemplo, ele pode grudar no celular aqui que está gravando, por exemplo, configurar ele todo, coisas assim. O Insectoide, que é um inseto mesmo, e voa, solta gosma, essas coisas de inseto aí. O Diamante, que é um alien que tem a pele de diamante, ele dispara diamante. Ele é todo resistente, assim, só a arma sônica pode machucar ele. O Fantasmático, que ele é um fantasma, ou seja, ele pode ficar intangível, invisível, essas coisas de fantasma aí. Cada alien desse que ele se transforma é de uma raça alienígena diferente do universo. Qual que é a história desse desenho? O Ben acha o relógio por acidente, né, como eu falei. Daí tem um alien que se chama Vilgax, que ele tá atrás desse relógio. Daí ele vai pra Terra, manda os capangas dele lá, os mercenários dele lá pra ir atrás do relógio. Porque ele quer esse relógio a todo custo aí, pra ele poder se transformar nos outros aliens. E o legal desse desenho é porque esses 10 aliens não são os únicos que aparecem. O relógio tá cheio de DNA de alien lá dentro, porém alguns estão bloqueados. Só se você destravar o código lá que consegue liberar eles. E outros, assim, só de um alien ir lá e arranhar o relógio, por exemplo, você consegue pegar o DNA desse alien e se transformar nele. Como acontece com alguns que vão ser mostrados mais pra frente no desenho. Se você nunca viu, eu recomendo que assista ele, porque é muito bom esse desenho. O segundo que eu vou falar, eu gosto bastante também.
No momento ele deve estar meio esquecido aí na sua mente, mas assim que eu falar o nome, você provavelmente vai lembrar dele. Que é um que chama Hi Hi Puffy Ami Yumi, que é o desenho daquelas duas japonesas cantoras, Ami e Yumi. E sim, elas são cantoras de verdade, e elas tiveram um desenho próprio delas. Aí uma curiosidade que talvez você não tenha percebido. A abertura, se você for olhar assim, parece um pouco confuso o que está sendo cantado nela. Mas isso é porque são as próprias cantoras Ami e Yumi que estão cantando em português. Ou seja, duas cantoras japonesas tentando cantar em português, aí sai um pouquinho embolado mesmo. Se você não assistiu também, eu recomendo que assista. Tem alguns episódios aleatórios aí no YouTube. O próximo desenho também tem uma participação delas, que é o Jovens Titãs. Mas estou falando do Jovens Titãs clássico, não é aquele reboot que foi lançado não. Sabe a abertura desse desenho? When the star brought you know who to call. Teen Titans. Então, quem canta essa abertura também são as próprias cantoras Ami e Yumi. E qual que é a história desse desenho? Os Titãs, eles ficavam na torre deles lá, né? Que era o Robin, a Estelar, a Ravena, o Cyborg e o Mutano. E eles combatiam os vilões, tinha o Slade, o Exterminador, tinha outros vilões próprios deles. É muito bom esse aí também. É desenho nível Liga da Justiça. Esse próximo, provavelmente você se lembra, que é As Aventuras de Jack Chan. Esse desenho era muito bom. Como que é a história? Tinha o Jack Chan, que ele era um... Sim, ele era baseado no ator Jack Chan da vida real. E no desenho ele chamava Jack Chan também. E como que era a história? Ele era um arqueólogo que ficava por aí caçando coisas antigas. Aí ele morava com o tio dele, que chama Tio. E ele tinha uma sobrinha que foi morar com ele, que é a Jade, que é essa menina aí da foto. E um certo dia, nessas caçadas arqueológicas dele, ele levou um escudo para casa. E porém, no centro desse escudo tinha um talismã, que ele não percebeu que estava lá. Ele nem sabia o que era, porém era um artefato mágico que, se você apertasse, ele te dava um determinado poder, dependendo do animal do talismã. E a Mão Negra, que eram os vilões desse desenho, comandada por Xandu, que era essa estátua de dragão aí, com espaço para colocar os talismãs, precisava que os capangas dele lá pegassem todos esses 12 talismãs e colocassem nos espaços ali, para o dragão poder voltar à vida, digamos assim. Daí tinha o Valmon, que era esse cara aí, o líder dos vilões aí, e tinha esses outros 3 caras aí que eu acho que nunca foi mostrado o nome deles no desenho, não tô lembrado agora. E eles ficavam indo sempre atrás do Jack, porque ele sempre conseguia pegar os talismãs. Por coincidência, de forma meio aleatória assim, mas os talismãs sempre iam parar na mão do Jack. E os talismãs eram os seguintes: talismã da serpente, que te dava invisibilidade; talismã do tigre, que separava o yin do yang, ou seja, separava a sua parte do bem com a sua parte do mal. Virava 2 de você. Um, você continuava sendo você mesmo ali, do bem e tal, e tinha a sua parte que era separada, que era do mal. E o legal desse talismã é que quando ele era ativado e as duas partes eram separadas, o talismã meio que se quebrava ao meio, ou seja, para poder juntar o yin com o yang de novo, tinha que juntar o talismã de novo. O talismã do cavalo, que ele tinha o poder da cura, ou seja, você machucou, ele ia lá e te curava. O talismã do cachorro, que dava imortalidade. O talismã do carneiro, que dava o poder da projeção astral. Aquela parada lá que tem no Doutor Estranho, quando a anciã coloca a mão aqui no peito dele e sai só a projeção astral do Stephen Strange. Então, a mesma coisa. Talismã do galo, que te dava o poder da levitação. Talismã do coelho, que dava velocidade. Talismã do macaco, que fazia você se transformar em outros animais. Talismã do porco, que esse eu acho o poder mais nada a ver de todos aqui, que você podia soltar raio laser pelos olhos. Talismã do touro, como o próprio meio óbvio, né, te dava o poder da força. Talismã do dragão, você podia... poder da combustão, que você soltava um raio assim pelo talismã. Soltava fogo pelo talismã. E o talismã do rato, que ele dava vida a coisas inanimadas. E o legal desse desenho é que tinha muita arte marcial. O Jack, o tempo todo assim, em todo episódio, ele tava lá lutando com os vilões. E era assim, cenas que ele fazia nos filmes do Jack Chan mesmo, cenas daquele nível.
Tinha um cara grandão lá, um japonês grandão lá, chinês, sei lá, que era o Toru, que no começo ele era do mal, ele era do lado da mão negra. Daí depois de um tempo ele passa pro lado do bem, fica morando lá com o tio e o Jack. E a primeira temporada se resume a isso, ao Jack tentando impedir que os caras da mão negra peguem os talismãs pra impedir que o Shendu retorne. E tinha essa abertura maneira aí, ó. Vai falar que você não se arrepia com uma abertura dessa. O próximo, esse é quase certeza que todo mundo assistia antes de ir pra escola ou então quando chegava da escola.